Um ótimo dia para você, seja bem-vindo ao Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje, então, nós vamos ler a primeira parte do versículo 5 de Pirkei Avot, capítulo 1. O texto diz o seguinte: Yossi ben Yohanan, de Jerusalém, disse que a tua casa seja bem aberta e que os pobres sejam membros de tua casa. Meu comentário, uma frasezinha bastante simples, uma frasezinha bastante curta, mas tão poderosa no seu efeito. Afinal, é uma frase que resume bem dois dos principais valores da Torá. O primeiro deles, o da hospitalidade. Essa é uma prática que começou com Avraham Avinu, com Abraão, nosso pai. Nós vemos em Bereshit, em Gênesis, como ele foi hospitaleiro para com aqueles homens que vieram trazendo a ele uma mensagem do Eterno. E assim nós devemos ser, nós devemos ter os nossos lares abertos. Abertos o quê? A hospitalidade, a amorosidade, aqueles que desejam estar conosco para partilharem conosco uma vida pautada nos valores da Torá. Claro, abrir o seu lar não significa fazê-lo sem critério, fazê-lo sem se proteger, sem tomar as devidas precauções. Não significa que você tenha necessariamente que receber todo mundo. Não, você pode ser criterioso quando você abre o seu lar, afinal, ao abrir o seu lar, você está abrindo o seu tesouro, você está abrindo a sua própria vida para alguém. Nós devemos fazer isso, mas podemos sim e devemos nos proteger daquelas pessoas em quem, infelizmente, nós não podemos confiar com essa responsabilidade. Porém, isso não deve nos impedir de recebermos outras pessoas. E isso, inclusive, é a base para que muitas comunidades se formem. Há pessoas que dizem, poxa, eu não tenho uma comunidade aqui onde eu moro, eu estou distante de tudo. Se você abre a sua casa para receber pessoas e para que lá seja um ambiente onde as pessoas possam falar de Torá e viver Torá, então naturalmente isso acaba convidando que uma comunidade se estabeleça, que os laços se estreitem e que um grupo se forme. E a comunidade é o que, por fim, pode dar origem, por exemplo, a um local onde vocês possam se reunir. Nós podemos e devemos ser criteriosos ao recebermos as pessoas, mas um desses critérios não deve ser o aspecto financeiro. Nós devemos abrir os nossos lares para que pessoas humildes também possam frequentar a nossa casa, também possam se sentir acolhidos. Claro, o critério que vale é o mesmo, nem todo mundo a gente pode fazer isso, mas isso não deve ser decidido baseado na renda de uma pessoa. É muito fácil fazer caridade, fazer sedaká, dando aquilo que nos sobra para pessoas necessitadas, sem nos envolvermos com essas pessoas. Mas, na realidade, a verdadeira amorosidade daqueles que observam a Torá e andam nos caminhos do Eterno é aquela que faz com que essas pessoas sejam incluídas nas nossas vidas e que se incluem na vida das outras pessoas. Nós devemos ter um senso de comunidade que vai para além dessas diferenças de classes financeiras ou sociais. Nós devemos tratar a todos com igualdade. E se há em nosso meio pessoas humildes, pessoas pobres, devemos tratar com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo que nós tratamos os nossos amigos mais chegados. Nós devemos trazer para os nossos lares esse conceito. E para isso, nós temos que enxergar as pessoas humildes como pessoas iguais a nós, não como pessoas que são dignas da nossa compaixão. E, infelizmente, isso é algo que acaba acontecendo, estimulado até mesmo pelo marketing que é feito em cima de doações, de campanhas, faz com que essas pessoas sejam percebidas como pessoas inferiores que precisam da nossa ajuda. Não, na realidade, nós precisamos da ajuda dessas pessoas
para podermos cumprir determinados preceitos da Torá, então elas são mais importantes para nós do que nós para elas. E mais do que isso, devemos vê-las como pessoas iguais a nós. Nós não devemos olhar e ver esse desnível que muitas vezes é estimulado. Porque mesmo que esse desnível seja criado de uma maneira bem intencionada para tentar estimular uma compaixão, ele pode acabar, se nós não tomamos cuidado, criando uma espécie de classicismo. Nós não nos misturamos com aqueles que nós ajudamos. Eles não são pessoas iguais a nós. Se fossem iguais a nós, não precisariam de ajuda. Isso não é verdade. Todos nós precisamos de ajuda em um ou outro momento das nossas vidas. Muda apenas qual é o objeto e a natureza dessa ajuda. Nem sempre é financeira, mas às vezes pode ser em coisas até muito mais importantes do que coisas financeiras. Nós devemos, portanto, abrir os nossos lares para pessoas das mais variadas origens. Nós não devemos fazer nenhum tipo de acepção. Se você não concorda em viver uma vida onde você não possa enxergar uma diferença entre pessoas, então a Torá não serve para você. A Torá não é o tipo de vida que você procura, porque a Torá estimula e incentiva a igualdade, mas uma igualdade que vem dos nossos corações. Não é fingir que nós temos tanto quanto pessoas humildes, ou que nós temos tanto quanto pessoas ricas, ou que pessoas ricas e pessoas humildes não têm diferenças em seus padrões de vida. Não, não é isso. Não é fingir que a diferença não existe, e sim entender que a diferença é circunstancial e não algo que é da qualidade do ser humano, que é da qualidade da pessoa, e que nós podemos e devemos enxergar o ser humano para além dessas diferenças e tratar o ser humano e tratar da pessoa que está por trás dessas diferenças e não das diferenças em si. E nós devemos estreitar os laços com tais pessoas que são diferentes de nós e não procurarmos expandir o abismo. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.